Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Pop Enem. Eu, meu grande amigo Ismael, muito obrigado por estar aqui comigo, Ismael. Prazer. Hoje nós falaremos sobre: será que é só o estudante de vestibular que realmente está no processo de fazer o vestibular? Qual é o papel da família? Qual é o papel do pai? Qual é o papel de todos os que estão dentro da casa desse estudante? E para isso, nós chamamos um convidado super especial. Psicanalista, professor, músico, terapeuta, vereador. Mas quem é? Não vou te contar agora, só depois da vinheta. Roda a vinheta. Vocês estão curiosos para saber quem é, não é mesmo? Mas a gente vai revelar agora, Ismael? Bora, vamos lá. 3, 2, 1, estamos falando do grande Carlos Abrantes. Salve de palmas. Obrigado pela tua presença, Opa, Carlos. uma alegria estar aqui. Não pensamos uma pessoa melhor para falar sobre esse assunto, visto que você tem aí, não só no seu currículo, mas no seu coração, a essência do que é ser professor, ser comunicador, como a gente estava conversando agora nos bastidores, pai, né? Me fala uma coisa, logo para começar o bate-papo, antes de eu também jogar o Ismael para a conversa. O estudante de vestibular depende de si? O estudante de vestibular depende do entorno, depende das pessoas? O que a gente tem que tomar cuidado, sendo que somos seres integrais, né? O que o estudante de vestibular precisa para que ele consiga, na sua integralidade, dentro dos seus talentos, se dar bem? Na sua opinião, Carlos? Precisa de paixão. Uau! Paixão por um desejo de aprender, de encontrar-se com uma profissão. Que muitas vezes, quando chega lá na bica do vestibular, ele também não sabe. Mas se ele for apaixonado pela vida, se ele for apaixonado por uma flor, pela natureza, pela família, por alguém ou por um ideal, isso chega rápido. Eu tenho certeza que eu sou a prova disso. Ah, não, então conta pra gente aí como é que foi. Então, eu não sabia o que eu ia fazer, não. Lá nos 17 anos de idade, e eu acredito que muita gente que está assistindo aqui tem essa idade, eu não sabia qual era aquele rótulo assim: estou fazendo um curso que vai me gerar uma profissão daqui a 4 anos. Vocação, você ainda não tinha clareza. Não tinha aquela coisa. Mas eu gostava de escrever poesia, eu gostava de tocar violão, já estudava no Conservatório de Minas Gerais, me formei em violão, inclusive. Gostava muito de ler livros de comunicação, de filosofia, de psicologia. Já tinha uma série de livros. Eu era um adolescente meio assim, investigativo, incomodado com algumas coisas que ocorriam dentro de mim. E meu pai e minha mãe, muito silenciosamente, sempre estimulando isso. Então eu falei, olha, eu acho que o que mais se aproxima do que eu quero fazer é a comunicação social. Olha só. Fui fazer, sem paixão, sem acreditar que era, porque eu não sabia o que era tudo aquilo. Perfeito. Não passei por teste vocacional, passei por nada, eu fui. Fiquei muito bem classificado no vestibular. Mas aí 2 anos se passaram, eu sentia que não era bem o que eu queria. Tinha alguma coisa me incomodando. Parei com o curso, fui fazer filosofia. Já com Olha 19 só. anos, 19 anos. Com mesmo? 20 anos, 20 19 anos. para 20 anos. Interrompeu o curso. Eu interrompi na metade, eram 4 anos, parei na metade e fui fazer filosofia. No decorrer do curso de filosofia, eu sentia que faltava alguma coisa. Falei, mas parar um segundo momento não é legal. Resolvi concluir, e nisso eu concluí junto o curso de violão clássico No conservatório. no conservatório. Certo. Formei em filosofia e violão clássico. Não sabia o que vinha primeiro. Se era o violonista ou se era o filósofo, né? Ok. Na mesma faculdade É, de comunicação social. na Universidade Federal de Juiz de Fora. Juiz de Fora. Nessa universidade eu me formei em 2 cursos. Filosofia, porque depois que eu terminei eu já estava um pouquinho mais maduro. Falei, por que não voltar para a comunicação? Ok. Voltei para a comunicação. Claro. E nesse ínterim eu comecei a dar aula de violão. Um aluno meu falou, olha, eu vou abrir um barzinho aqui em Juiz de Fora. Quer tocar no barzinho? Eu falei, vou tocar no barzinho. Nunca tinha tocado. Olha só. Peguei meu violão, fui lá, comecei a tocar e o bar começou a encher. E apareceu uma vez um homem lá que ficava assim olhando para mim e escrevia no papel e o garçom chegava com o papel para mim, eu pegava e era um pedido de música. Sugestões ali. E eu tocava a música que ele pedia. E ele ficava olhando assim. Aí escrevia outra e eu tocava. Toquei todas que ele pediu. Uau. Acabou o momento da música ao vivo, ele me chamou. Falei assim, olha,
eu sou dono de uma televisão aqui, de uma emissora aqui em Uau. Juiz de Fora. E na quinta-feira, era uma terça, na quinta eu vou trazer o diretor de um programa que eu tenho lá de variedades para conhecer você tocando. Eu achei legal, você não me decepcionou em nenhuma das músicas que eu pedi. Uau. Olha a sorte, cara. E eu falei, tá bom, então traga. E chegou lá um homem, o seu José Loredo, um querido amigo meu, o João Loredo. O João Loredo, uma figuraça, rapaz, que chegou lá com a esposa, aí esse outro foi com a esposa. Foram na quinta-feira. Falei assim, ó, esse aqui é o diretor do programa. Eu quero saber se você gostaria de tocar o que você faz aqui lá no programa, que tá Poxa faltando vida, música cara. lá. Meu Que Deus. legal. Aí eu falei, vou lá amanhã. Era uma sexta, né? Fui lá. Na hora que eu entrei, isso faltavam o quê? Faltavam 6 meses para eu concluir o meu retorno à comunicação. Os últimos 2 anos. Ok. Aí eu peguei, na hora que eu entrei naquele estúdio, que era mais ou menos do tamanho desse estúdio aqui, Ok. obrigado pelo convite de estar aqui Legal. e de me fazer relembrar essas coisas. Legal. Na hora que eu entrei, tinha um monitor assim, e eu comecei a fazer as gravações. Na hora que eu entrei, peguei o violão, falei, pim, bateu aquela luz assim de que, cara, você está fazendo um curso que está te dando oportunidade de lidar com isso. Já formou na música que te trouxe para cá. Eu senti que eu fiz um golaço no ângulo, de bicicleta. Você teve uma epifania ali. Ali. A hora que eu olhei assim, gente, aquilo ali virou um espaço sagrado para mim. Aham. Até o seu equívoco levou aquele acerto. Sabe quando você fecha a questão? Aham. Era isso. Faltava isso. Aí, acabou ali, eu comecei a fazer o programa. Participar do programa foram mais ou menos umas 70 gravações de músicas populares, que eles faziam clipes comigo tocando e colocavam sons atrás, colocavam imagens atrás e faziam um trabalho bem legal. Começou a aumentar a minha popularidade lá. Na hora que eu terminei o curso, eu falei para aquele inicial dono da TV, ele falou assim, olha, agora você vai sair do programa. Eu quero você como repórter de rua. Meu Uau. Deus. Meu Deus. Aí eu fui pra rua fazer reportagem. Mas ele pensou em te levar para repórter de rua. Só porque eu falei pra ele que eu tava me formando em comunicação. Meu Deus. Aí Eu ele falou assim, pensei, o que ele viu, quero né? você como repórter. Eu falei, tá bom. 9 meses se passaram. Pensa, 9 meses. Olha aí o signo, hein? Signo Aham. de uma gestação, né? Sim. Uhum. Ele me ligou na minha casa, meu filho tinha recém-nascido. Tava com ele no colo quando o meu chefe ligou. Falou assim, olha, tenho um contato da TV Globo de São José dos Campos, que é um amigo meu daqui de Juiz de Fora. Ele é diretor lá, ele perguntou se tem algum repórter aqui na TV que poderia trabalhar lá. E falou que viu alguém na televisão, um jornal na época era a Band, que era afiliada lá, e ele viu que estava lá o crédito de Juiz de Fora. E era eu que estava fazendo uma reportagem na Embrapa. Ele viu a reportagem, o cara daqui, que era Juiz Forano. Aí ele perguntou se estava interessado em fazer um teste aqui. E eu vim. E desde o dia 1º de fevereiro de 1995, eu vim para Juiz de Fora, para vir para São José dos Campos, trabalhar na Rede Globo Vale do Paraíba. Por quê? Eles estavam abrindo a terceira equipe aqui, só tinham 2, e era muito trabalho para as 2 equipes. Ok. Abrindo a terceira equipe. Um mês depois veio o meu colega Fernando Alves, que inclusive está aqui no Ei, suporte Fernandão. também. Fernandão tá aí. Não, palma pro Aqui. Fernando também, então, né? Colega, tá vendo? O Fernando é um companheiro de trabalho também, que veio da região de Bauru para trabalhar aqui, mas ele já tinha um bom tempo de experiência na televisão como cinegrafista. E por que eu estou contando essa história toda? Porque às vezes você pode não ter certeza se é isso que você quer, o que você está pensando agora, nesse momento. Mas se as coisas estiverem, você fizer as coisas funcionar na sua vida, em termos de família, em termos de relacionamento com o outro, em termos de um respeito, um autorrespeito para com as suas habilidades, seus talentos, a resposta uma hora chega. Claro. Para mim chegou e construiu meu futuro. Eu estou em São José há 30 anos, completados agora em fevereiro, 30 anos, com uma experiência maravilhosa de vida, amo este lugar e sinto que aqui estou vivendo plenamente o meu propósito de vida, Muito que bom. é ser um comunicador. Muito bom. Gente, Bom. e ele virou joseense a ponto de hoje ser um dos representantes Perfeito. da população na Câmara Municipal de São José. Ele é vereador de São José dos Campos, para quem não sabe ainda. Mas vamos lá, Carlos. Mas antes de ser vereador, eu me tornei cidadão joseense. Sabia? É verdade, é Ganhei o verdade. título, rapaz. Eu não sou daqui, então me deram o título. Então agora eu chego em Juiz de Fora e falo assim, ó, se vocês não me quiserem mais aqui, eu São José me Pronto, quer, viu? Já era. Então eles falam, não, a gente quer também. E seus filhos nasceram todos aqui. Eu tinha um filho nascido lá e Aham. 2 filhas nascidas aqui. Legal.
comigo. dizer, Legal. Esse gancho que ele trouxe pra gente, Heider, me fez lembrar da minha história também, né? Ele começou fazendo comunicação social, acabou desligando o curso, foi pra música, aliás, continuou com a Filosofia. música, foi pra filosofia e voltou depois pra comunicação social. A minha história, obviamente, não é igual a dele, né? Mas se assemelha no sentido de que eu comecei fazendo física, né? Pro Uhum. nosso telespectador ali que tá ouvindo a gente. Eu comecei fazendo física, Unesp, né? Unesp, desliguei o curso de física, fui para engenharia, concluí engenharia, mas eu não atuo como engenheiro, atuo então como educador desde os 20. Então há 20 anos eu atuo como educador, não concluí física, concluí engenharia, mas a minha grande vocação foi na área da educação. E Caramba. me encontrei também. Gente, comigo foi tão tranquilo. Meu pai só falou assim, eu não quero que você seja professor, e eu virei professor. Imagina a tranquilidade que foi isso. Então, Né? não foi. Porque você rompeu paradigmas também, É né? porque eu tava em casa sem fazer muita coisa. Aí um dia ele parou, já contei essa história aqui, né? Meu pai falou, escuta, eu tô criando um monge, o rapaz levanta 10 da manhã, não faz a barba. Aí eu falei, realmente preciso fazer alguma coisa. Aí eu tava naquele período que eu era meio rebelde, você é professor de história. Aí meu pai falou, pô, professor de história, filho. Eu falei, por quê? Qual que é o problema? Aí ele começou a tentar achar problemas, né? Ah, pensa, E o seu pai é professor. é professor, eu acho que também por isso. Professor de quê? De química. Química. Aí química, assim como história, tem poucas aulas na semana, né? Aí ele falou, pensa, na época das cadernetas, lembra, Carlos? Ele falou, não, muita caderneta para você inteirar 20, 40 aulas, são 10, 20 cadernetas. Eu falei, esse é o problema? Então vou fazer letras, velho, porque aí é 5 aulas por turma, não vai dar 20 cadernetas, vai dar ali, no máximo, 5, 8 ali, enfim, vai ser bem menos. Aí eu comecei a fazer Fiz um cálculo matemático para começar a para dar aula de começar português. na verdade, eu mais ou menos por aí. Mas eu entrei para desafiar meu pai e acabei gostando no meio do caminho. Gostei da turma que estava na faculdade, gostei porque eu comecei a me desenvolver em áreas que até então não tinha dado muita importância. Isso é bacana o que você está falando, porque o nosso espectador, esse que está acompanhando esse podcast, deve entender que o mundo hoje tão dinâmico e que está, exige da gente uma resiliência, uma flexibilidade na hora da gente assimilar propostas e decisões que vão aparecer uma hora na nossa vida. Nem tudo vem encaixotado, bonitinho, como um produto que você compra e chega da internet, chega em casa numa embalagem. Não. Sob medida, né? Às vezes a sua missão de vida vem através de uma perda, Sim. através de um diagnóstico sério, de grave, através do encontro com uma pessoa que muda a tua vida Sim. e se torna um mentor, através da superação de desafios duros e difíceis. Você descobre que você tem uma missão na vida e que está longe de ser aquela que você imaginava que teria. Perfeito. A realidade traz essa resposta muitas vezes. A gente só tem que estar atento. Porque ter um propósito, todos nós temos. Mas nem sempre a gente escuta o chamado da vida ou de alguém para a gente alcançar esse propósito. Então tem que vir as duas coisas. Claro. Eu tenho a minha missão de vida, mas será que eu estou atento para escutar os alertas, os alarmes? Ô, acorda, rapaz, chegou a tua hora. Sim. Tem gente que está dormindo, você acordou mais cedo um pouco para estudar. E você está aqui conosco, ainda. Só não fez só a não barba. fez a barba. Não fiz, gente, o pezinho. Eu vou toda semana ao barbeiro, gente, para aí. Aqui, ó, o pezinho tá feito. Mas assim, a gente falou sobre a influência daquilo, das nossas próprias experiências, a gente dar ou não mais ou menos ouvidos às nossas paixões, mas é óbvio, Carlos, que as pessoas do nosso entorno, elas influenciam diretamente. Por exemplo, meu pai falou, não seja professor. E eu virei, eu não sei se para desafiá-lo ou porque, não lembro de verdade. Mas algumas pessoas falam, não seja isso. E realmente o filho segue, o meu pai não quer que eu faça isso. Hoje, eu conheci uma menina, na verdade o irmão da menina, que ela não fez medicina porque o pai não quis que ela fizesse. Eu falei, gente, eu nunca vi um negócio desse. A menina ser aprovada em Uau. medicina e o pai fala assim, não faça não, porque você não vai ser feliz. Uau. E ela começou a fazer engenharia naval na Federal do Rio de Janeiro. E eu tive acesso à redação dela, foi uma redação primorosa. O menino foi levar orgulhoso, eu quero fazer uma redação igual a minha mãe, lá no projeto Igaratá Nota 1000. Então, assim, ele foi influenciado pelo sucesso da irmã no vestibular. Então, ele está no projeto, que o Pop Enem mantém lá em Igaratá, em parceria com a prefeitura. Ele está no projeto porque ele quer ser tão bom quanto a irmã é em redação. Referência. Ele tem uma Agora, referência. você citou logo no começo que o nosso tema seria a questão da família, Perfeito. dentro de uma escolha profissional. Perfeito. É um risco muito grande os pais, que são referências psíquicas para a construção da identidade de um jovem, de uma criança ou de um jovem,
fazerem uma interferência no sentido assim, meu filho tem que ser um profissional numa área que vai dar dinheiro. Às vezes a referência financeira não é a mais segura. Sim, perfeito. Quando eu cheguei em casa e avisei meu pai e minha mãe no almoço que eu estava saindo de comunicação para filosofia, meu pai estava assim comigo, ele fez assim para mim, olhou para mim e ficou quieto. O que o filósofo faz? Além de passar fome. Ele pode ser um pesquisador, ele pode ser um professor, ele pode ser um escritor, O empreendedor. um empreendedor, abriu uma escola, né? Claro. Aristóteles abriu uma Perfeito. escola, Platão também. Platão abriu uma escola. Né? Então, mas é preciso tomar cuidado, porque eu posso, às vezes, ter um trauma com determinada profissão e transferir isso para um filho que não tem. Claro. O ideal é que seja seguida a vocação, a intenção. Claro. Outro dia minha filha brincando comigo de 15 anos. Pai, eu não sei o que eu quero fazer, pai. Tá chegando a hora de decidir, ainda não sei. Eu falei assim, filha, você parece comigo na sua idade. Também não me preocupava muito com isso. Foi só aos 17 que bateu a preocupação. Eu falei assim, mas eu não sei o que eu quero fazer. Eu tô em crise com isso. Eu falei assim, tá. E o por que você tá em crise? Também não sei porque eu tô em crise. Eu falei assim, pô, é adolescente. Adolescente é isso. Adolescente é a própria Tá em crise crise encarnada, para né? tudo, Crise, né? é A a própria crise em pessoa. crise encarnada. E onde é que está o problema disso? Nenhum. Tá tudo É a certo. hora da crise. É É a natural. hora do adolescente de construir sua própria identidade. Então ele tem que se rebelar contra os pais, até certo ponto. Ele tem que abandonar o corpo infantil que não serve mais. Claro. Ele tem sim que. É muito comum ver os jovens ou tendo um ateísmo absoluto em transição para um fervor religioso de levantar bandeiras, aquela Sim. coisa toda. Perfeito. A transição do onanismo, né, aquela masturbação exploratória do próprio corpo, na transição para a descoberta do outro como motivo de atração, Sim. da sua energia sexual. Tudo isso caracteriza o quê? A adolescência. Perfeito. Então os pais, para não sofrerem tanto, têm que adolescer junto com o filho. Sim. Para não passar por... Meu filho, quando foi fazer vestibular, decidi o que eu vou fazer, pai. O que é, filho? Quero fazer ciências físicas e biológicas. É um curso novo na USP. Eu falei, bacana. Bacana. Nada a ver com jornalismo, nada a ver com todos os caminhos, né, que a gente conversava muito. Mas eu levei ele na televisão para conhecer. Levei ele para conhecer como é que é o trabalho de um advogado. Claro. Levei ele numa empresa para conhecer o que o engenheiro faz. Levei ele não sei aonde para... Tudo isso. Levei ele no INPE para conversar com um astrofísico. Ele adorava astrofísica. Levei para conversar com o Alexandre, amigo meu que trabalha no INPE, doutor em astrofísica no INPE. Levei para conhecer todas as profissões. E ele escolheu essa. Foi para a USP. 1 ano e meio de curso, quero parar. Uau. Igualzinho o pai. Só que ele não parou as ciências físicas e biológicas no total. Ele foi para a física. Perfeito. Meu filho é formado Adequou. em física. Ele adequou. Ele é formado em Adequou. física. Que legal. Formado em física pela USP de São Carlos. E você, como é que Legal. reagiu a isso, Carlos? Conta pra nós. Exatamente como meu pai fez. Ele Também olhou olhou, por cima. mas não julgou. Só Meu olhou. pai não julgou. Falou, filho, faça o que o seu coração está mandando. Meu pai, hein? Meu pai que queria fazer medicina, mas não conseguiu porque não tinha dinheiro para fazer. Aí ele foi ser militar. Cuidou de 6 filhos, mais a minha mãe, gato, cachorro, galinha, tudo que tinha lá em casa, como militar. Olha só. Meu pai vai fazer 91 anos agora Ó, que legal. e honrou a nossa família com essa dignidade toda, de respeitar as aptidões intelectuais e vocacionais dos seus filhos. Uau. Eu espero que todos os pais que estejam nos acompanhando pensem um pouco a respeito disso antes de decidir o que o filho tem que fazer. Claro, com Eu certeza. acho isso um diálogo importante. Diálogo, hein? Ferramenta para que esse jovem estudante que vai fazer o Enem agora possa ter o pai como uma referência, não como um bloqueio, como um desafio, uma vergonha. Claro, perfeito. E, sobretudo, em relação ao que você está dizendo, as famílias devem, então, explorar alguns temas com os filhos, né? Você apresentou a engenharia, você apresentou a astrofísica, você foi, de certa forma, tecendo ali possibilidades para que ele pudesse Nossa. imaginar como seria a vida dele atuando nessas profissões. Isso é muito importante. Muito. Porque o jovem é muito curioso por natureza. Muito curioso. Então, se eu o levo para o local onde ele pode ter a curiosidade dele esclarecida, tanto melhor. Maravilha. A escolha dele fica mais rica, Claro. mais objetiva. Elimina-se algumas contradições já no caminho, né? É. Nossa, o que ficou dessa última fala do Carlos pra mim foi ele olhou e não julgou. Eu até entendi de maneira equivocada porque
Eu nem tinha esperado ele concluir o negócio. Meu pai me olhou daquele jeito. Eu falei, ele fez igual o pai, olha só. Pois é, mas meu pai não me julgou, eu também não julguei. Será também, Carlos, que às vezes até o diálogo ele acontece em casa, mas é um diálogo assim embebido de julgamento? Quer dizer, o pai e o filho eles não têm problema de comunicação no sentido de um falar e ser ouvir e o outro ouvir. Mas é um diálogo que está armado, talvez um diálogo em que a pessoa está muito encantada com a própria voz. Ela quer falar, mas ela não quer aceitar a realidade dos acontecimentos ali. Não, não, meu filho vai fazer esse curso. Ok. Ele faz durante um ano, que nem aconteceu com você. Pai, eu não quero mais fazer isso. Aí o pai escuta, só que ele reage de maneira inesperada. Isso provoca no filho algum tipo de reação exacerbada, de revolta, e essa revolta é encarada pelo pai como um desafio, é o início de um processo me fala aí, de uma guerra, de uma... construção, né? Não, na verdade é destrutivo até, porque se o pai... São ruídos indesejados. Exatamente, Né? eu acho que eu não estou me fazendo entender direito, mas assim, o filho fala, não quero mais. O pai reage com aspereza. Ok. O filho vai e responde aspereza com mais aspereza. E isso cria Uma crise. um clima hostil, né, Sim, dentro de casa. Uma crise. E essa crise, ela é fundamental para a gente diagnosticar umas coisas que acontecem na casa do brasileiro hoje, né? Que, enfim, o filho faz vestibular. Às vezes é o ponto de início do cara não querer mais estudar. Mas o que você está colocando, Raida, me fez pensar o seguinte: quando a família constrói isso com a criança, com o jovem, desde cedo, né? A partir dos 12, 13 anos, quando essa questão da profissão começa a vir à tona, se isso é construído com calma, com propriedade, não há um drama tão severo caso haja uma discordância. O que você está dizendo é quando, de repente, não houve uma construção ao longo de alguns anos E há julgamento no há final. julgamento no final. Aí realmente fica muito difícil de resolver. É verdade. Né? Então, Agora, eu vou te dar um outro exemplo do meu pai, de novo. Eu estava na faculdade fazendo isso e ele não me julgou, marcou muito. Porque eu senti que todo pai deve ter a capacidade de usar bem a sua maturidade. O pai precisa ser necessariamente mais maduro que um filho. Claro, óbvio. Né? É o que se espera. É o que se espera, nem sempre é o que acontece. Mas um pouco mais adolescente, eu também quis parar com o curso de violão. Por quê? Porque eu estava já há 9 anos no conservatório. Ok. Eu queria tocar violão. Mas tinha lá matéria de artesanato, matéria de não sei o quê, matéria de arte, blá, 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 coisas que não eram aquilo que... E estava me enchendo o saco. Faltavam 3 anos para formar. Aí eu peguei, pai, tô querendo parar com esse negócio. Ele falou assim, filho, um dia você veio a mim e perguntou se podia estudar violão aqui em Juiz de Fora. Ele tinha voltado de outro lugar que morávamos, que era o Mato Grosso do Sul, onde meu pai conheceu minha mãe, inclusive. Se casaram, tiveram filhos, tudo, e aí voltamos de um período que passamos lá na infância. E ele falou assim, eu vou te falar uma coisa. Não para. Aí meu pai foi determinante. foi taxativo. Olha que bacana, hein? 2 atitudes na mesma pessoa. Perfeito. Eu falei, não, mas pai, tá enchendo o saco, meu filho, você vai ter muita encheção de saco ao longo da tua vida. Não para. Fui eu que te levei para fazer a prova do conservatório e eu quero sair de lá com você com diploma. Legal. Meu pai. Já foram 9 anos, né? Tinham sido 9 anos. Um caráter resiliente, pô. Pronto. Capaz de enfrentar as coisas chatas da vida. Ótimo. E não sucumbir à primeira insatisfação. Aí passou. Eu me formei em violão. O tamanho do diploma de violão é o maior que eu tenho em casa, rapaz. É imenso, um treco grande assim. Falei, rapaz, aquilo me autoriza a dar aula em qualquer escola do Brasil, porque eu sou formado nesse negócio. Que legal. Então eu chego em casa, vou visitar meu pai de vez em quando em Juiz de Fora, falo assim, pai, muito obrigado por ter me ajudado a enxergar o que eu não via. Porque você com a maturidade, meu pai tem 30 anos a mais que eu, com a maturidade, você me fez esperar um pouco. Uhum. Hoje, a coisa mais asserenada, eu olho e agradeço o meu pai por ter me dado esse estímulo. Veja, ele não me estimulou a começar uma coisa que ele não sabia se eu tinha talento ou não. Ele viu que eu tinha algum talento para a música e não me deixou parar por causa de um desconforto. Ele me via tocar em casa. Eu acho que ele não queria que eu ficasse em casa tocando mal, entendeu? Termina Tem que isso. aguentar esse moleque a vida inteira agora. Já pensou? Vão ensinar esse cara a tocar violão direito. Põe um professor para ele. E eu me formei em violão. Eu sustentei minha família por um tempo sendo artista, tocando em barzinho, em Juiz de Fora e aqui em São José.
Então, tudo isso é ferramenta de trabalho, ferramenta de cumprimento de tarefa na vida, de missão na vida. A música me traz sensibilidade Claro. para eu poder elaborar uma pergunta sensível, com algum grau de profundidade que a filosofia me ensinou, para que na atuação como profissional de televisão, que eu fui durante 26 anos só na TV Globo Vale do Paraíba, posteriormente Vanguarda, para que a entrevista seja minimamente interessante. Claro, claro. Era 7 da manhã, quem é que vai acordar domingo para ver um programa? E tinha mais de 100 mil telespectadores assistindo. Uau, verdade. Eu falei, quem é esse povo que acorda essa hora? Nem eu dá vontade de acordar, né? Porque o programa é gravado. Claro, lógico. Eu chegava às 5 da manhã dos barzinhos de tocar, Claro, não assistia, eu assistia gravado. Claro. O povo assistia. Sim. E depois na rua eles se encontravam, durante a campanha política, eles falavam assim, assisti um programa seu sobre o assunto tal. 18 anos atrás, o cara guardou até hoje. Guardou, sim. E você lembra de tudo quando o pessoal fala? Tem coisa que você não lembra? Lembro assim? nada, rapaz. E eu fico vasculhando a mente para tentar lembrar. Aí a pessoa pega e fala assim: não, mas aquele programa me ajudou a ser uma pessoa melhor. Uau. Claro. Aí eu olho, teve um que eu estava aqui nas escadas aqui da Faculdade de Direito da Univap, aqui na Praça Cândido Dias Casterron, aqui pertinho, no comecinho da João Guilhermino. As escadarias da Faculdade de Direito escondem, logo abaixo tem um teatro ali. Sim. Eu tinha acabado de dar uma aula na Faculdade da Terceira Idade, de aula de filosofia da vida lá. Eram 150 idosos lá. Uma alegria, porque eu aprendia mais do que ensinava para eles, mas eles queriam uma visão diferente e tudo, né? Eu estava lá, tinha um senhor descendo. Abranches, me entrevista! Um chapéu grandão assim, seu Manuel. Um chapéu grandão com uma sacola de feira pendurada assim. Eu sou poeta. Assim, então, vamos lá, vamos conversar. Eu te entrevisto. O que o senhor quer que eu te pergunte? Não, no seu programa lá. Eu quero declamar minhas poesias. Eu falei, então faz o seguinte, me dá o seu livro, que eu vou mostrar no ar o seu livro para a gente poder vender. Ajudar a vender os seus livros. Porque geralmente o pessoal publica 1000 livros e depois procura para divulgar. No meu programa eu divulgava para 3 milhões de pessoas. Claro, verdade. Era a única chance que a pessoa tinha. Então eu lia tudo que me mandavam. Mas esse senhor, eu falei assim, mas quem falou que eu tenho livro? O senhor assim da roça. Ele estava lá para a faculdade de terceira idade. Eu não tenho livro não, eu tenho isso daqui. Tirou um caderno com arame e começou a folhear tudo escrito à mão. Olha só, artesanal. Eu falei, Que seu é isso? Manuel, eu não consigo fazer um programa, eu preciso mostrar o seu trabalho impresso, bacana, o pessoal pode juntar um recurso para poder publicar seu livro, editar o seu livro. Ele, não, meu poema está aqui, ó. Aí fiquei curioso, eu falei assim, o que te levou a escrever? Eu disse, o que me levou a escrever foi a morte do meu filho. Como assim, seu Manuel? Que se eu não começasse a fazer alguma coisa, eu morria junto com ele. Meu Deus. Aí eu falei assim, Manuel, vai amanhã na TV que eu te entrevisto. Olha só, cara. E ele foi. E eu falei assim, é mais importante do que um livro impresso, que eu estou vendo o livro aí na sua mão, Claro. mais importante do que um livro impresso é a história de vida de alguém que sofreu uma perda, Claro, lógico. que tem uma mensagem a mandar. E o programa foi maravilhoso, ele não queria fazer sentado, ele ficava em pé e tinha que o microfone cair, porque tinha que fazer, Manuel, senta, pelo amor de Deus. E ele assim, não, mas é que nunca vi tanta luz virada para mim aqui nesse estúdio. Olha Ele só. falava, né? Um senhor, assim, absolutamente singelo. Foi um dos programas de maior audiência que eu tive. Olha que legal. Ou seja, mais importante do que o produto é a alma, é a essência. Claro, lógico. É para isso que a gente está aqui. Claro. E isso a gente descobre gostando da gente. Prestando atenção, o que eu sei fazer, o que eu gosto de fazer. Quais são as minhas aptidões. Esses são os caminhos que levam a gente a descobrir qual atalho a gente deve seguir em busca da realização profissional do homem integral que a gente quer ser. Claro, perfeito. Ouvindo tudo isso que a gente está conversando, Raider, a presença do Abrantes me fez refletir aqui sobre o que ele poderia trazer para o nosso aluno, para o nosso futuro candidato a vestibular. Qual é a relação do vestibular, né? Qual é a relação do vestibular para você, Abrantes? E o pós-vestibular. O aluno, ele se prepara no vestibular, para o vestibular, adentra uma faculdade, fica 3, 4, 5 anos, às vezes 8 anos estudando dentro de uma faculdade, de uma instituição acadêmica, para então servir à sociedade. E você
sendo já um homem maduro, experiente, tendo passado pela faculdade de filosofia, comunicação social, músico e agora como vereador, como que você entende essa transição do aluno enquanto universitário e a sociedade que ele de fato passará a servir? Como é que você faz essa conexão? Eu acho ótima essa pergunta, porque isso remete a uma dinâmica absolutamente flexível que a gente pode viver. E com a melhor notícia disso tudo é, você pode começar a fazer isso antes de se preocupar com o vestibular. Ok. Você pode começar a fazer isso antes de cursar a faculdade que você quer, o curso técnico que você quer. Você pode continuar a fazer isso depois que você se forma. Então, eu construí dentro da minha vida, por causa da minha mãe e do meu pai, olha que coisa, hein? Importância da família que estamos falando aqui. Minha mãe gostava de trabalhar com pessoas. Minha tia cuidava de um instituto lá no Mato Grosso do Sul. Minha mãe, com essa vocação também, a gente começou a cuidar de filhos de rancenianos em Juiz de Fora. Educandário Carlos Chagas, Eunice Weaver, a mentora do grupo. E eu ia lá, levava meu violão, porque eu levava o violão. Os outros levavam comida, levavam roupa, o Abrams vai levar violão. Para brincar com a turma, aprendia músicas O de violão roda. te levava. né? E violão era a minha entrada, né, social, Exatamente. né? Me ajudou muito na vida social. Fazer música é muito importante. A partir disso, a gente começou a trabalhar numa outra colônia, que era a colônia dos pais dos rancenianos, que ficava numa cidade próxima, chamada Tocantins. A gente ia lá levar tudo que a gente conseguia. Aparelho de televisão, cadeira de rodas, levava tudo. E isso foi mexendo com a parte da minha sensibilidade humana, a parte que cabia à sensibilidade do tecido social que eu precisava ter na minha vida. Então comecei a trabalhar com crianças de periferia. E eu não tinha sensibilidade nenhuma para isso. Eu só sei que depois de alguns meses trabalhando um dia em Juiz de Fora, essas crianças iam para a rua. Depois elas moravam na periferia, vinham para pedir coisas na rua. Eu estava descendo com meu violão nas costas, o calçadão lá do central de Juiz de Fora, e esse grupo de uns 12 pequenos chegaram. Tio Guto, me chamavam. Na hora que juntou tudo, os guardas vieram assim, falou, opa, pode deixar que essa turma aqui é minha família. E aí, sentado assim no meio-fio, tocando violão para eles, Olha só. eles cantando as músicas, rapaz. Aí eu falei assim, puxa, isso daqui, eu estou vivendo aquilo que eu aprendi na filosofia. Seja um revolucionário. Sim. Mexa com as estruturas da zona de conforto. Saia disso. Mostra para as pessoas. Paulo Freire, puro Paulo Freire. Ninguém educa ninguém. Nós nos educamos em comunhão. Estávamos ali numa comunhão, no meio do calçadão, eles sentados no chão. E a gente brincando. Então, quando eu vim para cá, durante esses 26 anos de trabalho, paralelo ao trabalho profissional, e o Fernando que está aqui conosco conhece bem essa história, eu fazia nos bastidores trabalhos sociais também, motivados por essa coisa que estava no Sim. DNA da família, Sim. sabe? Então eu fiz uma política social visitando, eu trabalho bastante com instituições voltadas para o câncer. Não tem ninguém com câncer na minha família. Eu fui levado por uma questão de causa social. Vamos fazer alguma coisa? Vamos mexer com isso? Vamos. O GAC, o Gesto, o Casagê, são instituições de outras cidades também com as quais eu trabalho. Aí surgiu a oportunidade do trabalho político. Aí eu pensei, poxa, a vida inteira eu passei fazendo política social. Por que não fazer política social partidária? Perfeito. Também. Mais uma ferramenta educativa para mim. Então eu entrei nessa, tive 40 mil votos para deputado estadual. Não entrei por pouco. Fiquei na suplência para a Assembleia Legislativa, mas tive quase 6 mil votos agora para vereador e entrei. E sempre tendo como bandeira, uma das minhas bandeiras, a educação. Perfeito. Porque está dentro da minha identidade pessoal. E agora educação inclusiva, para cuidar de autistas, cuidar de pessoas com transtorno de déficit de atenção, para a gente construir uma cidade para daqui a 15, 20, 25 anos, uma cidade mais segura, porque essas crianças de hoje, da rede municipal, das mais de 50 escolas que São José tem, que estão dependentes de rede social, de celular, meu trabalho é
ajudar para que São José, daqui a 15 anos, esse público que está aí, com 9, 8, vai ser o público produtivo economicamente Claro. da cidade. Eles têm que produzir com qualidade. Então, é um mandato, eu diria, um mandato preventivo. Se o eleitor me quiser daqui a 4 anos, que assim seja. Se não quiser, a gente vai buscar defender essas bandeiras em outras frentes. Perfeito. E você, já que nós estamos tocando aqui na questão da política partidária, tem interesse em continuar como um político na área de Sem repente, para um dúvida. cargo de deputado ou até um outro Sem cargo? dúvida. Sem dúvida. Quero continuar, por quê? Porque eu gosto de falar isso, que no meio da viagem entre a filosofia e a vinda para cá, eu fiz psicanálise também. Perfeito. Eu tenho um consultório, atendo pessoas que vivem os transtornos próprios dessa geração, desses tempos nossos, e essa preocupação com a dor do outro, ela é natural a qualquer função social que eu venha a ter. Claro. Seja como psicanalista, seja como professor, seja como músico, como jornalista de televisão, eu sou um comunicador. E a comunicação em si permeia todas as frentes de trabalho, seja como vereador, como deputado estadual, seja como deputado federal. Eu sou um curioso, essa é que é a verdade. Eu gosto de vasculhar onde eu posso contribuir com mais profundidade, com mais pertinência. Me parece que, na condição de deputado, eu tenho acesso a emendas parlamentares que podem ajudar uma ou outra instituição a sobreviver. Como vereador agora, eu já entrei em contato com vários líderes comunitários, vários líderes de ONGs, que são excelentes artistas, são excelentes líderes, mas não têm habilidade para construir um projeto, para angariar recursos. A visão empreendedora precisa de certos ajustes, sabe? Então, estou trabalhando nisso, dando força para que, agora é assim. O próximo passo, você vai fazer isso. Aqui, a pessoa é ótima no que faz, mas não tem habilidade administrativa. Perfeito. Sabe? Gestora. Então, estamos trabalhando nisso. Como deputado, eu posso ajudar com verba. Como deputado federal, mais ainda. Então, tudo isso está no meu horizonte. Se o eleitor, que é quem nos faz ter um mandato ou não, aceitar esse tipo de postura, eu tenho procurado mostrar isso na minha rede social, Carlos Abrantes Oficial, estou mostrando tudo que eu estou fazendo lá. Se houver por bem dele compreender assim, eu consigo ter os votos. Graças a Deus a gente pode votar, né? Claro. Graças a Deus nós vivemos uma democracia, né? É verdade. Nada nos é imposto, né? Verdade. E eu sou muito curioso, inclusive com o livro que está ali. Eu não Pois sei. é. Até agora ele está ali. Eu vou aproveitar. Esse é um presente. Eu vou Rapaz, publicar, aliás, vou lançá-lo, né? Oficialmente, esse mês é seu também. então não chegou ainda para os outros, só para Não, ainda nós? não, só para vocês dois aí. Morro de inveja. É um ensaio filosófico, você é filósofo, Vou espero que mostrar goste. aqui, ó, que belezinha. Ó. Fala um pouco de inteligência e conhecimento. Esse é um livro seu. É meu. Quantos livros você já escreveu? Ó, Esse tô é o virando terceiro. repórter Pronto, agradável. bem a comunicadora do Carlos. Esse é o terceiro livro. Terceiro livro. Exatamente. Eu lancei o primeiro em 2015, é Infanto Juvenil. Chama-se Alberta e o Átomo de Lavoisier. É uma história de uma garota, cientista, um festival de ciência misterioso, e a historinha ela vai nessa linha. O segundo foi o ano retrasado. Bem dentro para o seu público-alvo de Pro meu, trabalho. 100% para o meu público-alvo de trabalho, que são os adolescentes. O segundo livro foi um livro, uma antologia poética, existencial, mas existencialista, né? Tratando de dramas sociais, dramas existenciais, humanos. Muito bom. Seria um outro aspecto da minha natureza enquanto escritor, né? Infanto-juvenil, Tô vendo que trabalhando você na infância. é tão inquieto quanto eu, Sem né, Ismael? dúvida. E que isso é muito saudável. Pois é, e esse é o terceiro, é um ensaio filosófico. Trata-se da ideia do que é inteligência, o que é conhecimento, como absorver conhecimento, qual é a conexão do conhecimento com a inteligência, quais inteligências existem, o que deve ser lido para desenvolver, de repente, um pouco melhor a inteligência. Uma tentativa de aguçar um pouco mais os meus alunos, né? Tô vendo que os temas aqui são muito instigantes, a metafísica, Sim. a escolha da profissão, coisa que nós falamos Perfeito. aqui. É tudo isso. Os livros que devem ser lidos Exato. na vida, né? São Exato. aqui, ó, você colocou 53 livros. Exato, eu escrevi... Dá exatamente um por semana. Um por semana, Exatamente. exatamente. O ano inteiro. Exatamente. Eu escrevi esse ensaio... Agora, vai ler Leon Tolstói numa semana pra você ver. Vai ler Jean-Jacques Rousseau numa semana. Quero ver. Fica difícil. Voltaire.
50 para a vida, né? É o livro que eu Santo gost- Tomás de Aquino, são 4.000 páginas Pois é. da Suma Teológica. Pois é. Só da Suma. Só da Só da Suma. Suma. Ainda tem Suma contra os Gentios, né? Que são mais algumas. Este livro é o livro que eu gostaria de ter lido aos 17 anos. É um norte, né? Foi construído na intenção de ser um norte para um jovem de 17, 18 anos que tem essa intenção de melhorar a sua inteligência e seu conhecimento. Bacana. E por aí vai. Gente, eu fico encantado de ver assim, a gente pode morar num local em que existam pais, como você falou, né? Que nem sempre os pais são mais maduros que os filhos. Uhum. Mas num local em que temos pessoas como o Carlos, como o Ismael, Obrigado. que se preocupam, né, com a formação dessas futuras gerações. E tem muita gente que não sabe por onde começar, né, Carlos? Puxa, eu vou fazer o quê para me dar bem? Vou fazer o quê para ser alguém na vida? Vou fazer o quê para descobrir o que eu quero fazer, que nem a inquietude que você compartilhou da sua filha. Posso falar para essa câmera aqui, Fernando? E eu quero falar com você também, que não sabe o que fazer e nem como fazer. Se você tem vontade de vencer na vida e não sabe por onde começar, a gente pode te ajudar. Mais de 400 aulas gravadas, mais de quantas horas? 100 horas. Mais de 100 horas gravadas, as últimas 8 edições do Enem completamente gabaritadas, questões produzidas e resolvidas pelos professores que são de mais altíssima qualidade, aí, né? Graduados, pós-graduados, autoridade aqui na região e no Brasil, em suas áreas do conhecimento. Em algum lugar aqui na descrição desse vídeo você vai ser jogado para a nossa página comercial e você vai ter todo o suporte de que você precisa. Então, vem para a faculdade dos seus sonhos, vem com o Pop Enem. Eu fiquei curioso para saber em relação continuar aqui. a Abranches. Quando você era garota, Abranches, tinha alguma figura que te inspirava muito? Um ator, um escritor, alguém da sua região? Quem eram essas pessoas? Esses baluartes? Eu sempre li muito, muito. E as pessoas que marcaram a minha vida foram aquelas que responderam, de uma ou de outra maneira, as perguntas que eu fazia. Ok. Porque minha vida inteira eu não corri atrás de eu receber respostas. A vida me ajudou a melhorar a qualidade das perguntas. Ok. Aí eu consegui amadurecer. Então eu encontrei alguns psicólogos humanistas que foram os grandes marcos do século XX, que me ajudaram a encontrar algumas das respostas. Eu comecei muito cedo a me questionar, lá pelos 11 anos de idade, eu era muito tímido. Ok. Se eu não conseguir resolver isso aqui, eu não vou arrumar namorada, não vou conseguir Ok. nada. E eu falei, vou estudar, vou ler. Uma dúvida É uma existencial. motivação boa, né? Poxa, a menina passava, minhas pernas bambeavam e segurava no poste, mas eu não caía, rapaz. Olha, e eu fui estudar para arrumar uma referência teórica para poder me embasar. Sim, sim. Então, eu encontrei em Erich Fromm, por exemplo, com A Arte de Amar, um pensador alemão que depois foi para os Estados Unidos, porque a obra dele foi queimada na praça pública pelo Hitler, Olha só. porque era uma obra que libertava. Rolomei, um psicanalista, um psicanalista humanista, existencialista americano, que me ajudou a entender como é que é a lógica da ansiedade, como é que funciona a autodescoberta, o homem à procura de si mesmo, o significado de ansiedade, tudo isso e a importância da arte na construção da nossa identidade pessoal, foram autores que me marcaram muito. Paulo Leminski, um grande poeta, Adoro Paulo Leminski. curitibano, que escreve coisas maravilhosas. Eu lia muito Carlos Drummond de Andrade, eu lia Manuel Bandeira, li Vinícius de Moraes, tocava tudo de Vinícius de Moraes no violão com o Toquinho, né? Até o dia que eu entrevistei Toquinho. Cheguei lá em Campos do Jordão, ele ia fazer um show, e ele falou assim, você é músico, né? Eu falei, pô, o cara já me viu, televisão. Eu falei assim, não, é que a sua unha da mão direita é grande, então eu reparei. Já foi direto na mão. Violonistas têm essas coisas. Eu reparei logo de cara aqui, ó. Ele toca violão. Uma tem, a outra não tem, porque a de cá atrapalha, É né? verdade. Aham. Então, quando você percebe que a comunicação te integra a todas as áreas de conhecimento, você vai buscar referências teóricas para isso. Claro. Na filosofia, encontrei em Sócrates, encontrei em Santo Agostinho, que foi o grande pensador que trouxe Sócrates de novo depois de 1000 anos. Sim. Sócrates, em torno de 300 antes de Jesus, e Agostinho, 1300 depois, né? No ano 300 da era cristã. Depois, Tomás de Aquino, que releu a obra de Aristóteles, Perfeito. e já no Caminhada, Meister Eckhart, por exemplo, me trouxe umas referências. Estou falando uns nomes complicados aqui, mas vai pesquisar. Eu sou curioso. Eu pesquisar para saber. Cecília Meirelles. Leia o livro Cânticos, de Cecília Meirelles.
É uma obra-prima da transcendentalidade. Karl Jaspers foi o mestre filosófico existencialista da transcendência. Exatamente isso. Eu não estou aqui para ser somente eu estou aqui para ir além do que me pedem, para fazer mais do que eu posso, para extrapolar os meus limites, para romper as minhas fronteiras. Perfeito. Estou aqui para isso. Perfeito. E essa provocação é importante para o jovem, para Super! que ele saia dessa zona de conforto. Pronto. Meu filho fazia isso dando aula de física. Ele me levou um dia para uma prova do Enem. Olha o que eu fiz aqui, pai. Peguei os meus alunos, ele falou, e falei com eles, quem gabaritar isso aí ganha uma caixa de bombom. Falei, meu filho, falei assim, deixa comigo. E já é um baita de um estímulo pra galera, Poxa vida, né? Uma caixa de bombom, o pessoal mata e morre. E aí ele foi, brincou bastante, deu umas caixas aqui, outras ali, dividiu. Eu falei, poxa, quando a gente é devidamente estimulado, a gente tem possibilidade de alcançar nossos objetivos. Sim. Mas outro dia, lendo uma reportagem de uma ação da polícia, uma ação que eles colocam o nome, a Polícia Federal coloca os nomes diferentes, né? Sim. Feita em São José dos Campos, em Caçapava, em Caraguatatuba, Taubaté, Jacareí. Um grupo de pessoas fazendo as suas falcatruas, desviando recursos, desviando dinheiro de pessoas através das redes sociais, através de ações pela internet, enriqueceu. E como que a polícia chegou até eles? O que os caras pegaram? Como é que eles enriqueceram? Um tinha 2 carros que custavam R$1 milhão, o outro comprou uma casa na praia, o outro tinha um iate, o outro tinha uma lancha. Eu comecei a perceber, meu Deus do céu, o cara estragou a vida por causa dessas coisas que acabam. Sim, sim. Meu Deus do céu, onde é que está a orientação para a gente poder investir naquilo que não tem fim? Perfeito. Naquilo que é muito maior do que o material, do Sim. que é o degradável, que é o transitório. Sim. O investimento é esse. Investe em si mesmo, né? Porque essas outras coisas, eu posso perguntar, para que tudo isso? Para quê? O cara chegou na beira da praia e tinha lá um senhorzinho pescando. Assim, o senhor está aqui por quê? Estou aqui pescando. Pescando para levar o peixe para minha família comer. Ah, é? Por que o senhor não compra uma rede? Você pega muito mais peixe. Eu falei assim, mas para quê? Sim, se eu só preciso de um. Não, aí o senhor pega mais peixe e só vende. Eu falei, mas para quê? Não, porque daí o senhor pode contratar outras pessoas para pescar junto com o senhor faz uma grande fábrica, mas para quê? Ah, para quê? Porque daí o senhor põe esse pessoal para trabalhar para o senhor. Para quê? Não, porque daí o senhor pode, descansando, vir pescar. Você só pesca a vida inteira. Então, quando você já está em contato com aquilo que é o teu propósito de vida, você não pergunta para quê. Sim. Você só vai amadurecendo, amadurecendo, conversando com gente que sabe mais do que a gente, com bons professores, bons mentores. E aí a gente alcança a nossa missão na vida. Claro. Claro. E Esse todo é o mundo tem uma, objetivo. né? Todo mundo tem um propósito. Todo mundo tem um propósito, todo mundo. Só tem que estar atento para os chamados. Se a gente não escutar o chamado, o propósito vai embora e a gente chega no fim da vida, quando a consciência maior nos chama. O que você fez da sua existência? O que você tem a entregar? Quais são os talentos que você tem a entregar? Sim, sim. Aí a pessoa pega e fala assim, não, eu enterrei o meu, porque senão os ladrões iam pegar. Ah, não, você devia ter feito muito, porque Sim. não tem ninguém que não tenha alguma coisa boa para oferecer. Perfeito. Perfeito. Todo mundo tem, até quem acorda às 10 da manhã. Perfeito. Né? E não sobretudo- faz a barba. Não, eu só não faço a barba, mas eu já parei de levantar as 10. Mas você é um talento, você tem uma palavra, você tem um discurso, uma retórica muito interessante, uma voz com um timbre bacana. Eu tenho certeza que isso te faz um bom professor, um excelente professor. Sem dúvida. Porque o bacana vai chegar daqui a um tempo, daqui a uns 30 anos, quando a moçada passar do outro lado da rua e falar assim, professor, lembra de mim? Você olhar e falar, não lembro. Você mudou minha vida. É verdade. Já Realizou, acontece né? algumas vezes. Já Aí, acontece. tá vendo? Já, Porque você é um bom professor, já rapaz. acontece. O meu pai chama Calil. Verdade. Aí a gente estava indo ao mercado e aí do outro lado da rua tinha uma pessoa, professor, esse daqui é meu filho. Eu falei, que legal, qual é o nome dele? Calil. Eu Olha, falei, gente, ninguém chama Calil, só meu pai. Agora tem meu pai e mais o rapazinho ali, né? Então você vê como você influencia a vida de muita gente. Olha que coisa. influenciamos. Influenciamos. E a gente não pode fugir à responsabilidade Claro que não. e fazendo o nosso trabalho,
a gente faz com que outras pessoas também realizem com destreza Por o isso que eu próprio trabalho. torço para que uma proposta como essa seja cheia de prosperidade, porque sendo séria, Claro, alcançando o objetivo esperado, pode ter certeza que vocês vão construir uma geração de pessoas conscientes que sabem onde chegar, claro, porque sabem onde foram buscar. claro. Agora aproveitando o aspecto de domínio público mesmo, né? Sendo aqui o Abrantes um vereador, pode nos ajudar a pensar. No caso de uma família com poucos recursos, que de repente o filho está numa escola pública, uma escola municipal, como que você entende a possibilidade dessa família conduzir os estudos dessa criança, tendo a família poucas instruções? Como é que se faz isso hoje? Até mesmo por meio da prefeitura, do estado? Existe hoje um caminho que você percebe que é possível alcançar sucesso? Sim, existe. Semana passada eu estive no CASD, curso Alberto Santos Dumont. Ok. Cursinho Alberto Santos Dumont. Um curso oferecido gratuitamente por Perfeito. alunos do ITA. Perfeito. Tem o CASD Veste para jovens que vão se preparar para o vestibular e o CASDinho para adolescentes para os cursos técnicos de escolas aqui da região. Depois que esses meninos que têm muito talento entram, são aprovados porque têm talento, Ok. e só puderam provar isso porque algo lhes foi oferecido gratuitamente, porque eles não teriam dinheiro para pagar o cursinho. Perfeito. Essa é a angústia de muitas famílias, e como repórter eu fui à casa de alguns pais, algumas famílias, cujos filhos eram cheios de inteligência, mas não tinham como bancar, eles não tinham como bancar o cursinho. E eles conseguiram, através de instituições da sociedade civil, que dão esse suporte que você perguntou. Ok. Então, logo depois do curso da aprovação no curso técnico, como é que esses jovens são amparados? Tem instituições como o Jovem Empreendedor do Futuro em São José dos Campos, por exemplo, que funciona na Avenida São João, que acolhe, por exemplo, Colégio Embraer, são 200 jovens que são aprovados. Sim. E o que acontece com quem tirou 201, 202, 203? São jovens talentosos. Perfeito. Esse Instituto Empreendedor do Futuro, o Jovem Empreendedor, pega esse pessoal e busca escolas parceiras Perfeito. para que ofereçam bolsas de estudo, para que eles também sejam contemplados. Olha que legal. E eles vão buscar em parceiros que têm possibilidade financeira para a adoção desses meninos pelo tempo do curso técnico. Perfeito. 3 anos. Empresário, você se compromete com esse? Me comprometo. Eu passo a ser um colaborador direto daquele aluno. Ah, eu tenho possibilidade de ajudar 3. Ok. Vai pagar uma parte do valor, a escola abate outra parte, e no intervalo, esse instituto recebe os jovens da periferia que vêm e eles almoçam ali, assistem uma aula, palestras. Então, Estão inseridos no ambiente educacional. educacional, e depois volta para a escola. Então ali eles têm altíssima performance. Certo? No caso dos alunos do vestibular, passou para Santa Catarina, passou para Belo Horizonte, Curitiba, vai para lá, que beleza. Aí o pai e a mãe ficam assim, como é que vão manter esse menino? Perfeito. Aí, mais uma vez, outra organização da sociedade civil, o Instituto Semear, por exemplo, da qual também sou voluntário, pega esse aluno, o insere no contexto de uma tríade de apoio para que ele não abandone o curso, para que ele consiga se sustentar no começo. E essa tríade, esse tripé em cima do qual o aluno se coloca primeiro, uma bolsa de estudos também garantida por empresários da região, que garantem pelo menos o primeiro ano, o segundo ano, para que eles possam ficar lá até encontrar uma maneira de se sustentar no local para onde foram. Bolsa de estudo. Ele não fica com retira a angústia do pai e da mãe. Você perguntou de família. Sim, perfeito. Como que pode ser esse suporte para a família? Exato. Retira aquela angústia. Será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir ou não? Disso. O segundo tripé é a mentoria, que é onde entram os voluntários. Eu fui mentor de uma menina que foi fazer mídias sociais em Campinas, na Unicamp, de São José. Uma angústia porque 18 anos, 17 para 18 anos, saiu de casa, nunca tinha saído de casa, chorando todo dia. Aí a hora que o mentor entra para poder dar o suporte. Não, você vai suportar, aguenta. Você daqui a pouco, você está voltando para cá, vai ajudar muito a tua família. Você vai dando aquele reforço positivo para que a pessoa suporte
E o contato era online, pelo celular, Perfeito. a conversa, né? E o terceiro tripé é assim, depois que, com um suporte esse daí, o jovem, enquanto está fora de casa, assume um compromisso com o Instituto, Ok. Instituto Semear, criado em São José dos Campos, Perfeito. e que hoje atende a mais de 7 mil pessoas Uau. no mundo, porque já saiu das fronteiras do Brasil, é, assume o compromisso de buscar uma instituição social para fazer um trabalho comunitário, atuar como voluntário. Ok. E o último, na hora que ele volta da formação, eu, como mentor, ou os mentores, oferecemos a nossa rede de contatos para ele, porque é da minha área, Uhum. mídias, né? É da minha área, a menina. Eu ofereço a minha rede de contato para ela. Presidente da Embraer, presidente, reitor da Humanitas, Ok. reitor da Univap, meus Nossa, amigos. isso daí é um impulso muito importante, hein? Então, Tudo isso acontecendo em São José. tudo isso acontecendo a partir de São José dos Campos. Mais de 300 cidades no Brasil já iniciaram seus núcleos. Perfeito. É interessante entrevistar o pessoal aqui. Começou a partir de um incômodo existencial. De novo aquilo, né? Uhum. O que que me toca? Qual que é o meu incômodo que faz girar a minha vida? Eu ia pedir para você falar isso de novo, então já aproveita e É. dá asa. O criador do Instituto foi o Feijão. O Feijão, um cearense arretado, que veio de lá para fazer o ITA. E ele foi dar aula no CASD, que já existe desde os anos 70. Ok. E aí, um dia, ele viu aquele povo que saiu, se formou e foi embora. Ele viu, ele foi num supermercado, tinha um caixa que ele reconheceu o rapaz. Ô, o que você tá fazendo aqui, cara? Você não estava lá em Santa Catarina? Você estava, só que meus pais precisaram de mim. Eu era a máquina produtiva financeiramente falando da minha família. Eu tive que voltar, estou aqui. Não deu para continuar. Aquilo o incomodou tanto, sintoma de incômodo existencial. SIE. Olha aí, sintoma de incômodo existencial. O Feijão chamou o Manuel, que é um empresário de São José dos Campos, e chamou o André, que é um O André eu conheço. da Receita Federal. O André eu conheço. Isso. Por acaso eu conheço. Figuraça o André. Querido demais. Nunca quis me dar entrevista, que ele morre de vergonha. Mas o Feijão fala. Eles criaram o Instituto. A partir daí, eles pensaram assim: nós temos que ajudar o jovem a se manter lá para onde ele foi, para aliviar a tensão da família, que é a angústia da família, que precisa de recursos. A família vai ter que buscar seus recursos, mas nós vamos dar um suporte para eles. A coisa já tem 15 anos. Ok. Sucesso grandioso. Então, para responder a sua pergunta, demorei um pouquinho, mas para responder, eu precisava dar exemplos Não, concretos, perfeito, né? perfeito. Institutos a partir de São José dos Campos que estão influenciando a educação no Brasil, a partir de um incômodo existencial. Por exemplo, Mohamed Yunus, Prêmio Nobel da Paz em 2005, um banqueiro de, da África, Bangladesh, ele percebia uma miséria profunda no país. E ele, incomodado com isso, buscou financiamento com os bancos oficiais para oferecer crédito a juros baixos para a população produtora que não tinha como, era miserável. Né? Ninguém quis apoiá-lo, então ele criou um banco. Perfeito. Criou um banco, criou uma moeda. Microcrédito. Do microcrédito. E ele ofereceu para as pessoas. Eles iam lá, pegavam dinheiro e pagavam a perder de vista. Ele recuperou a viabilidade econômica do país dele. Perfeito. E ganhou um prêmio por causa disso. Perfeito. Mas ele, a partir de um incômodo existencial. Não quero ver o meu povo sofrendo. O meu incômodo é eu não quero ver as desigualdades sociais do meu país Claro. atrapalhando a felicidade do meu povo. Claro, lógico. É assim. Nós somos movidos por incômodos. Claro. Claro. Imagine o jovem, não é gratificante para você falar que você mudou a vida de alguém? Puxa, demais. Cara, demais, né? E do seu ponto de vista, tirar esse jovem desse lugar comum, dessa fase, vamos dizer assim, mais acomodada, nós precisamos de pensadores, Pensador. de pessoas que possam promover, assim como o André que você mencionou, Isso. assim como você mesmo, né? Heider, eu, fomentando a educação e tirando esse jovem da zona de conforto. Porque sozinho, dificilmente, ele consegue dar os primeiros passos, né? A menos que seja um milagre, às vezes, né? A gente já mostrou que, às vezes, ainda que o adolescente tenha lá a sua proatividade, tenha descoberto lá a sua paixão, ainda que seu pai, sua mãe, seu familiar apoie,
né? Dê toda a força, não julgue, ainda assim, outros elementos como a angústia do sustento ainda podem atrapalhar a inserção e a manutenção desse cara dentro de um contexto de Pois ensino é. superior. E saber que a gente tem isso, inclusive para as pessoas que não têm condição, né? É um ponto de atenção. Basta que a família, por meio desses programas, insira, né, o seu filho, o adolescente, em programas. Aqui em São José, se eu não me engano, tem o Smart, né? Alguns programas desse sentido, Sim. em que as crianças também recebem alguns auxílios para permanecerem dentro da escola particular, com bolsa de estudos, né? E esses programas que você falou foi de vestibulinho, né? O Casdinho, que permite que eles Foi ganhem uma também. festa que foi Sim. feita e eu fui lá, porque a minha pauta é a educação. Aham. Então me convidaram, fui o único vereador que apareceu lá, mas tem outros que gostam da educação. Tem um vereador que é professor. Sim. Mas a fala foi essa. Eu disse, olha, você sabe o que o vereador faz? Não, a gente não sabe. O vereador ajuda o prefeito a administrar a cidade, só que sob o ponto de vista legislativo. O prefeito cuida do executivo, eu e mais 20 cuidamos do legislativo e tem os juízes que cuidam do judiciário. Eu quero assinar um contrato com vocês. Falei, a turminha cheia lá que foram aprovados nas escolas. Poliedro, Planck, Alfa-Luma. essa coisa toda. Aprovados para poder entrar com bolsa. Entrar, né? Agora eles vão ver como é que vai ficar o contrato deles. Eu falei, o que eu quero assinar com vocês é o seguinte, um compromisso para daqui a 15 anos. Porque hoje nós somos o presente, mas nós estamos falando com o futuro. Claro. O futuro são vocês. Vocês vão ter São José dos Campos nas mãos, porque vocês vão produzir economicamente e manter o giro econômico dessa cidade grandiosa. Mas vai depender de vocês, que vocês sigam com essa qualidade. Uhum. Então foi uma brincadeirinha ali, mas muito séria, porque a questão é exatamente essa. Eu estou trabalhando para preparar a São José de daqui a 15 anos. E todos somos responsáveis, né? Rapaz. Gente, eu acho que já deu 1 hora, né, gente? Estamos caminhando bem. Não vou Eu tenho alugar. Você tem pergunta para ele ainda? Tem pergunta aqui. Ismael, eu não ia alugar você não, mas se o Ismael quer fazer Não, pergunta, tem manda pergunta brasa. aqui, ó. São perguntas já no intuito de ir concluindo a nossa conversa. Acredito que a gente avançou bastante. Abranches, se você pudesse entrevistar alguém, quem seria essa pessoa? Que você ainda não entrevistou, obviamente. Olha, eu gostaria de entrevistar pessoas que esbarraram comigo na rua e que me balizaram na conduta, no feedback necessário para saber se eu estava indo pelo caminho certo. A gente às vezes tem dúvida, né? É natural que tenhamos dúvida. É natural que a gente não saiba se está indo pelo caminho certo, a não ser que a intuição nos leve. Mas gostaria de rever, por exemplo, uma pessoa que um dia, depois de ter feito uma palestra numa escola do Dom Pedro II aqui em São José, ou Dom Pedro I, Fernando, lá é primeiro ou segundo, eu não sei o bairro. Dom Pedro I, pertinho do Campos Alemães, perdão. Sim. Mas lá é uma escola para estimular os alunos a fazerem uma prova do Saresp, que ia dar uma nota para a escola poder receber recursos, dependendo do valor da nota. Né? Foi quando essa sua entrevista, essa sua palestra lá? Tem muitos anos já. Não lembro o ano, eu sei Márcia Helena Barbosa Lino. deve ser. Eu era professor de lá naquela época. Rapaz. Eu tava lá e o Carlos estava dando a palestra, eu lembrei. Eu era professor dessa escola. Rapaz do céu. Olha o que aconteceu naquele dia. Teve um lanche grandioso lá, sabe? Aí eu tava lá e uma senhorinha bateu assim na minha mão, nas minhas costas, assim, meu ombro, eu olhei assim, ela falou assim, deixa eu falar com você uma coisa. Pois não. Eu tenho 2 filhos aqui na escola. Eu não sou nada aqui. Sou só uma merendeira, ajudo na merenda da escola. E eu vim aqui hoje para ajudar, porque eu sabia que ia vir você e a gente ia encher esse negócio aqui, porque foram para pais e para filhos, né? Ali naquela área onde tem aberta, onde tem o lanche para merenda. Aí eu falei, mas sim, o que a senhora quer falar? Eu quero te agradecer. E eu falei, o que foi? O que é? É que domingo de manhã, toda vez que eu assisto o seu programa, que era o Comunidade, no começo Globo Comunidade, depois Vanguarda Comunidade, eu me sinto uma cidadã. Eu me sinto uma cidadã porque eu descubro coisas que eu posso fazer em favor de mim e da minha família, da minha comunidade, e eu não sabia que eu podia. Você leva médico, leva professor, leva um monte de gente lá que eu nem sabia o nome da profissão, mas quando termina o programa eu me encorajo de ir lá no postinho e
pedir os meus direitos. E um dia eu fui, a pessoa falou que não ia dar certo, e eu falei, eu vou ligar lá na televisão. Porque o rapaz que fez o programa, ela não lembrava nem meu nome, olha só. Mas ela sabia que existia um programa. Não importa o nome nessa hora, o que importa é alcançar o objetivo. Claro. Aí ela assim, o rapaz me disse que eu tenho esse direito. Se não fizer, eu ligo lá e eles vêm aqui. Aí eu falei, puxa vida, olha onde está chegando isso, né? E aí eu falei, eu quero agradecer, porque eu estou conseguindo alcançar objetivos que estão fazendo a minha família Claro. ficar mais feliz. Então, essa pessoa seria a pessoa, de repente, muito interessante de entrevistar, sabe? Claro. Depois de muitos anos. Não me interessa se a pessoa é famosa, se é Claro, conhecida, claro. se nunca pôs a cara numa página de abertura de um jornal. Não me interessa. Tem grandes missionários nessas Claro. periferias das cidades que ninguém conhece, mas que faz a diferença na comunidade. É verdade. Essa é a grande São os entrevista. anônimos, né? Os anônimos, heróis anônimos. Heróis anônimos. Pacificadores anônimos. Perfeito. Que eu acho que precisam ser conhecidos pelos resultados que alcançam, Sim. sabe? E se eu pudesse ser um repórter que reportasse isso para a comunidade, eu me sentiria realizado. Perfeito. É o que o Cristo traz no Sermão da Montanha, os mansos, os humildes de coração. São Os esses. pacificadores. Os pacificadores, Bem-aventurados sim. os pacificadores, né? Porque eles verão Perfeito. a Deus. Perfeito. Um livro. Tem um livro que você, assim, tem na cabeceira, ou já teve durante muito tempo, que te Rapaz, tirou o sono. Eu sei que, só sei que é são maldade muitos. comigo. Eu sei que são muitos. Mas tem um que você fala assim, pensando no jovem, né? Pensando nesse público jovem, que o jovem deveria ler, Uhum. né? Um jovem de 14, 15, 17 anos, 18 anos. Um livro que você fala, esse livro aqui, ele é um divisor de águas. Foi na tua vida e pode ser um divisor de águas na vida de um jovem. Vou dizer dois, viu? Vou afrontar aqui a proposta. Manda. Um deles é de poesia, um livro de Cecília Meirelles, uma grande poetisa brasileira que não conseguiu ser membro da Academia Brasileira de Letras. Pois é. E daí? Para quê? Ela escreveu livros maravilhosos. E aos 26 anos de idade, ainda jovem, ela escreveu um livro que eu já falei, já citei aqui, Perfeito. Cânticos. É o livro mais transcendente da poesia brasileira que eu já pude ler. Olha Quase só. 26, hein? Uma jovem. Curtinho, parecia que um poema para cada ano de vida, porque o livro tem 26 poemas. Curtinho, editora moderna, barato, você encontra nos sebos. Cânticos, Cecília Meirelles. Anota aí, depois eu vou pegar. E livros de instigantes na área do autoconhecimento, A Arte de Amar, vou citar aqui Erich Fromm de novo, A Arte de Amar, um livro fácil, fininho, pequeno também, O Homem à Procura de Si Mesmo, de Rollo May, livro também muito instigante, que me ajudou muito a abrir caminhos e eles nunca mais se fecharam. Foram esses livros aí, vai lá que dá certo. Muito bem. Vamos lá. Vai ficar legal agora. Vai começar a ficar legal. Abrantes, você como músico, cita pra gente um músico. Um Que você- músico. Ou tocou muito, ou gosta de tocar muito, ou ainda é um desafio tocá-lo. Uhum. Tem algum? que Tem. Você... Chico Buarque de Holanda. Chico Buarque. Tem um repertório maravilhoso, porque ele consegue aliar literatura, consegue aliar música, letra, filosofia, poesia, simplicidade, erudição em torno da música, né? E aqueles mais próximos dele ali, o Tom Jobim, Vinícius de Moraes, gosto demais. Legal. Eu tenho tocado um pouquinho também do Chico, é impressionante, é. Você toca o Eu quê? toco violão. Violão, é. maravilha aí, tá Quando a vendo? gente começou com o Pop Enem, naquele estúdio improvisado ali no PNR, Sim. ele falava assim, vamos gravar algumas aulas e vamos ver o que vai dar. Enquanto eu dava uma aula, e aí enquanto eu ia pagando para filmar a segunda aula, ele pegava o violão e tocava. Pois Era até bom, era Coisa trilha sonora boa. para pagar. Violão ajuda demais, né? É verdade. A vida da gente. Ajuda demais. Vamos lá. Continua. Você como... O homem é cheio de talento, né, cara? Então vamos tirar o máximo que a gente puder do Abranches aí. Abranches, você como comunicador e agora como político, não poderia sair daqui sem responder. Quem você considera um grande comunicador e o maior político do Brasil? De hoje ou de todos os tempos, né? De hoje ou do passado? Fique à vontade. Comunicador e um político. Olha, eu sinto que Mário Covas foi um grande comunicador como político. Ok. O dia que disseram para ele que estava tendo quase uma rebelião na cidade de São Paulo, por causa de reivindicação aqui e ali, pá, ele pegou e falou, eu vou lá. Não vai, governador, não vai, porque o pessoal vai pegar. Ele foi e atravessou todo mundo, entrando em contato com todo mundo. Ele delimitou, estou presente na dificuldade, estou aqui para dialogar, estou aqui para... E ele colocou
sob a mesa todas as ferramentas que um bom político deve ter. Acima das diferenças, um bom político tem que saber conversar, tem que saber dialogar. Ouvi. É. Um bom político é aquele que não cabe nas caixinhas ideológicas que muitas vezes os outros forçam a colocá-lo. Durante a minha campanha, eu chegava em casa feliz por ter visitado 3 cidades, por ter conversado, fui a Igaratá, fui a um monte de lugar, mas eu voltava cansado mentalmente, porque em todas elas eu tinha que responder para as pessoas que me perguntavam: você é direita ou esquerda? E eu respondia: eu não sou nem direita, nem sou esquerda, eu sou para frente e para o alto. A pessoa ficava até processar, por quê? Porque a gente é instigado a pensar na caixinha. Sim, claro. E a gente reduz muito a nossa capacidade reflexiva se ficar dentro da caixinha. É isso aí. Não dá. Mas o que significa ir para frente? Significa se preocupar com as desigualdades sociais. Significa ter um olhar humanizado para a dor dos outros. Significa trabalhar pela redenção de causas sociais abandonadas. Isso tudo significa ir para frente. Isso um de direita pode fazer, um de esquerda pode fazer, porque Sim, existe perfeito. vida Perfeito. em todas as partes. Existe vida fora das caixinhas. Perfeito. Então, mas eu tenho encontrado resistência nesse ponto. As pessoas não estão acostumadas, nem aprenderam ainda a conversar com uma pessoa que age assim. Perfeito. Mas não tem problema. Claro. Eu não tenho pressa. Eu vou construir minha caminhada. Claro. A caminhada se constrói caminhando, como já dizia Paulo Freire. Sim. Então eu vou caminhar e vou buscar chegar lá, sem pressa e sem afobação. Perfeito. O Mário, desculpa, você Mário citou o Mário Covas. Covas. Inclusive ele era engenheiro, se não me engano. Sim, engenheiro Engenheiro da civil também. USP, Engenheiro da USP. Muito bem. Um brasileiro ilustre. Chico Xavier. Chico Xavier. Chico Xavier, um grande brasileiro, considerado o brasileiro do século. Houve uma eleição, colocaram várias pessoas e ele foi escolhido o brasileiro do século. Olha Eu só. fico com ele. Legal. Raider, caminhando então pro fim, né? Eu vou fazer. Recado final, talvez, para os nossos alunos. Posso fazer uma pergunta? Pode, claro, manda ver. Tem alguma pergunta que a gente não fez que você achou que a gente faria? Boa. Quando é que eu volto aqui? Essa conversa que não termina, né? Não termina, não termina. Esse bate-papo não termina. Não Eu termina. só não sei se eu vou ter conteúdo pro próximo, né? Não, a Mas gente não desenvolve, termina. a gente desenvolve. Carlos, muito obrigado pela tua presença, por compartilhar com a gente a sua expertise e toda a sua experiência, toda a sua Maravilha. capacidade como professor, como parlamentar. Acredito que os nossos alunos ganharam muito hoje, né? Então fica um recado aqui do Carlos. Você tem que observar suas paixões. O adolescente, para que ele prospere dentro de casa, ele não pode ser julgado, mas ele tem que ser estimulado. O adolescente, para que ele consiga acessar as vias que o levem ao sucesso acadêmico, não precisam nascer em berço de ouro. Existem ferramentas, existem recursos governamentais que são destinados ao atendimento desses adolescentes. Então, basta que você hoje se preocupe com as suas paixões e em se preparar da melhor maneira possível. Mais algum recado para eles? É um recado final. Olha, há um ditado persa que diz assim: há 2 males que causam a infelicidade humana: a pressa diante do tempo e a acomodação diante da oportunidade. Não vamos ter pressa, mas não vamos também ficar acomodados. O tempo está aí, e uma característica deste tempo é rapidez para tudo, que gera ansiedade, gera estresse. Vá com calma, mas não se acomode, porque às vezes a oportunidade chega e você está procrastinando. Nenhuma coisa nem outra, tudo no ritmo certo. Conte com a sua família, conte com a sua autoestima equilibrada, bem posicionada, que isso vai abrir todas as portas. Eu não digo algumas, eu digo todas as portas. Equilibre-se que o mundo vai abrir as portas para você. Isso aí, gente. Mais uma vez, muito obrigado, Carlos. Obrigado muito pela obrigado. oportunidade aí. Vocês que ficaram com a gente até agora, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência e também por serem estudantes de excelência. Grande abraço, vem para a faculdade dos seus sonhos. Vem com o Vem com o Palpinha. Palpinha. Até mais.